Olá para você que está assistindo mais uma live aqui do Instituto Senai de Tecnologia em Mato Grosso. Prazer, eu sou o Luiz, sou consultor de tecnologia e inovação aqui, e hoje temos um convidado muito especial, que é o professor Robson. Professor Robson, que inclusive deu aula para mim na graduação, prazer imenso ter ele aqui como nosso convidado. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela UFMT, é mestre em Engenharia Mecânica pela USP e professor do Instituto Federal de Mato Grosso, do campus Coronel Taide Jorge da Silva. São nossos vizinhos aqui do lado, tá? E eu sou Luiz, né, Augusto de Oliveira Almeida, sou engenheiro de controle e automação e especialista em redes industriais. E, como havia comentado antes, sou consultor de tecnologia e inovação aqui do nosso instituto. Pois então vamos lá conversar um pouquinho sobre a nossa instituição. Você já conhece o Instituto Senai de Tecnologia? Bom, se você tem startup, empresa, indústria, eu acho melhor você conhecer, tá? Nós temos aqui serviços especializados, consultorias aqui nas áreas de processos produtivos, industriais, processo de produção de alimentos e bebidas, construção civil, inclusive temos laboratórios, fazemos análises laboratoriais neles, tanto aí nas áreas de alimentos e bebidas, quanto de construção civil, né? Temos consultorias também em meio ambiente, utilidades industriais, eficiências e soluções energéticas, controle de qualidade laboratorial industrial, indústria 4.0 e inovação. Bom, se você não conheceu, nós ficamos aqui na Getúlio Vargas, ao lado do prédio do INSS. Espero vocês aqui, viu? Bom, vou comentar um pouquinho sobre o que é esse tal de Agro 4.0 que está todo mundo falando. Mas e aí, né? Você já ouviu falar sobre esse termo? Comente aqui, né, em algum lugar aqui, se você já ouviu falar sobre o Agro 4.0. Quero ler depois, viu? Mas e aí, o que é esse tal do 4.0, pessoal? O que é? Tenho certeza que você já ouviu muito esse 4.0 por aí. É indústria 4.0, engenharia 4.0, é agro 4.0, né? Alguns lugares já estão até falando aí do termo 5.0, 6.0, o pessoal quer extrapolar tudo, mas e aí? O que é? Da onde que surgiu? Bom, esse termo 4.0, ele surgiu há 10 anos atrás, na feira, né, de tecnologia em Hannover, na Alemanha. E, assim, a princípio, foi divulgado pelo governo alemão para promover o que seria a indústria 4.0. A indústria 4.0, ela está muito ligada à conectividade, né, à interconectividade entre os equipamentos, e temos muitas tecnologias habilitadoras, temos alguns pilares, né, que são esses, são os robôs autônomos, a internet das coisas, a simulação, né, por que não falar dos gêmeos digitais também, da cibersegurança, a integração de sistemas, a computação em nuvem, a manufatura aditiva, Big Data, a realidade aumentada, mas também temos aí essas tecnologias habilitadoras, como Machine Learning, a inteligência artificial, não é verdade? Bom, mas, né, realmente, essas tecnologias, elas extrapolaram, né, as indústrias, né, elas estão por toda parte, né? Ela está presente no agro? Bom, ela está presente no agro sim, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, mais sobre isso. Mas então, né, estamos na era da agricultura 4.0? Estamos, né? Temos aí muitas fazendas hoje que utilizam drones, utilizam aí tratores muito tecnológicos que enviam sinais de plantio. Os drones conseguem verificar aí se temos aí algumas culturas, mato, praga, o nível, né, de umidade do solo e várias outras análises, né?
Mas aí, como que tá essas questões aqui no nosso estado? Para isso, eu trouxe o professor Robson para estar conversando um pouquinho com a gente sobre, sobre essas tecnologias, né? Sobre algumas delas, na verdade, porque se a gente fosse falar de todas, né, teria que ser horas e horas e horas. Mas aí, professor, eu quero que você apresente um pouquinho, né, sobre o teu grupo de pesquisa, o que que vocês estão fazendo, talvez aí algo que vocês já fizeram também, né? Queria que compartilhasse aqui com a nossa audiência um pouquinho sobre isso. E essas tecnologias, elas estão sendo utilizadas no Mato Grosso? É um presente, é um futuro muito distante, né? Como que está isso hoje em dia, né? Essas tecnologias como inteligência artificial, machine learning, né, dentre outras aí, elas podem colaborar para o agro e para o meio ambiente também? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A princípio é isso, fico esperando vocês aqui no nosso instituto e vou passar a palavra para o professor. Olá, bom dia. Bem, são várias questões que o Luiz já deixou em vista aí, mas eu preparei uma apresentação aqui, vou compartilhar ela. Bem, Luiz, conforme você perguntou, o Agro 4.0 já é uma realidade aqui do estado do Mato Grosso? Em parte, sim. Em parte, já pode-se dizer que o Agro 4.0 já é uma realidade, tá? Agora, na questão da inteligência artificial ou artificial intelligence, eu costumo usar os termos em inglês porque quando a gente vai para literatura, né, quando a gente vai buscar na literatura, geralmente a gente tem que procurar esses termos: artificial intelligence, machine learning, deep learning. E as bibliotecas, os frameworks que estão implementados para essas áreas também estão nessa nomenclatura, tá? Mas já é uma realidade, mas não há pouco tempo, viu? Já tem algum tempo aí. Após a apresentação, vocês vão perceber que já tem algum tempo que essas inteligências artificiais ou artificial intelligence, machine learning, deep learning já estão já no dia a dia nosso aí, tá? Então, conforme o Luiz já introduziu aí, nós estamos no Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, ou está aí de Jorge da Silva. Fazemos parte do núcleo de artífices e nessa temática da palestra de hoje, da apresentação de hoje, é voltado para o Laboratório Geotec, o Laboratório de Tecnologias Aplicadas. Tá? A agenda, o sumário da agenda, nós vamos falar o que nós somos, quais são os parceiros atuais, a proposta, algumas ações de ensino, pesquisa e extensão, estamos realizando dentro do IFMT, Geotec nas mídias, o que estamos fazendo, tópicos em Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, tecnologias habilitadas por esses Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, aplicações que nós estamos trabalhando no nível desses Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, e algumas referências, tá? Eu vou disponibilizar esse material aqui também, deixar ele disponível para vocês em PDF depois, tá? Vamos lá. A nossa proposta como grupo de trabalho Geotec, ela tentou unir um indicador de Mato Grosso, que nós vimos lá pelo um relatório do IMEA. Ali nós acessamos em 2020, mas... Vou apertar o laser aqui. Essa referência está em 2020, mas esse estudo foi feito acho, em 2015, vocês podem olhar na referência depois, onde estava indicando o nível de alfabetização, o nível de instrução acadêmica do quem trabalha no agro naquela época, tá? 6% era analfabeto, 41% até quinto ano, 33% fundamental, 19% médio e 1% nível superior, tá?
Só que essas tecnologias habilitadas, conforme o Agro 1.0, que o Luiz já mencionou anteriormente, e Machine Learning, Deep Learning, Artificial Intelligence, elas necessitam de uma mão de obra mais qualificada, né? Então, um nível mais técnico, para poder gerenciar ou utilizar de maneira adequada essas tecnologias. Então, com esse indicador de Mato Grosso, o grupo de trabalho Geotech, nós estamos trabalhando nesse sentido dentro do IFMT. E como que nós estamos organizados lá na estrutura dentro do IFMT? Nós estamos ligados ao núcleo de artífices, que está ligado diretamente ao gabinete do IFMT, à diretoria do IFMT. O que seria esse núcleo de artífices? Seria um outro grupo de trabalho que é voltado mais para as metodologias de educação. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com história. Aí, dentro da área de história, o grupo de trabalho da temática de história vai trabalhar com metodologias para ensinar história, ou para apresentar história, ou para trabalhar dentro da pesquisa da história, ou da extensão da história, do ensino da história. E assim ocorreu com o Geotech. O Geotech também, a ideia era trabalhar com as geotecnologias aplicadas, né? Conforme GPS, SIG, imagem satélite, imagem de drone, enfim, processamento digital de imagens. Então, criou-se esse grupo de trabalho, o Geotech, para trabalhar dentro das temáticas, das metodologias desenvolvidas aqui no núcleo de artigos. Tá? Então, dessa forma, nós estamos organizados lá dentro do IFMT. E o nosso grupo de trabalho atual, dentro do laboratório Geotech, é composto por 5 membros, entre eles o professor Paulo Henrique Moraes, o professor Roberto Souto, eu, o professor Juan da Silva e o técnico Edivaldo Amaral Gonçalves. Tá? Então, todos nós trabalhamos dentro dessa temática para utilizar geotecnologias aplicadas. Recentemente, nós criamos um grupo de pesquisa para registrar, né, essas atividades, também voltado para assessores de instrumentação agrícola, aquisição, representação e processamento em análise de dados espaciais, computação de imagens. E, atualmente, nós temos essa estrutura de parceiros. Nós estamos dentro do IFMT, Laboratório de Geotech, também temos a parceria com o Departamento de Geografia da UFMT, com a Física Ambiental, com a UFMT, através do professor, principalmente do professor Peter Dayhoff, e atualmente na UFSCar, que daí que ganhou o meu doutorado, né, um laboratório da Departamento de Computação, o laboratório Lares, para fazer essa integração de imagem coletada ou dados coletados em campo com processamento digital de imagem. E aqui tem uma parte desse grupo do Lares que vai trabalhar, que o meu doutorado vai ser nesse foco, trabalhar com processamento digital de imagens com inteligência artificial, machine learning e deep learning. Tá? E qual que é a proposta do Geotech? No sentido da metodologia desenvolvida pelo núcleo de artigos. É um ensino hands-on, ou mão na massa, que através, se eu olhar aqui para o núcleo dessa figura, através de ensino e projeto, para pesquisa aplicada e extensão tecnológica, a gente capacitar ou qualificar alunos de ensino médio, nível técnico, tecnológico, superior, e a pós-graduação. Essa pós-graduação, atualmente, no IF, nós não temos uma pós-graduação nessa área técnica, né? Mas, devido à parceria com a UFMT, os alunos e alguns professores já fizeram a pós-graduação na UFMT. Tá? E, dentro desse núcleo de ensino e projetos, utilizar elementos ou áreas da linguagem, ciências humanas, matemática, ciências da natureza, geotecnologias e automação. Então, isso aqui seria o funcionamento ou a temática do núcleo de artistas para gerar as metodologias de ensino,
nessas grandes áreas aí, linguagem, ciência humana, matemática, ciência da natureza, tecnologia, automação. Tá? E pelo Laboratório Geotécnico, nós temos 3 áreas de atuações principais aí, a ambiental, territorial e agricultura. Eu, como já fiz a minha pós-graduação, meu mestrado em agricultura de precisão e automação agrícola, vamos dizer assim, eu levantei a bandeira da agricultura para a gente atuar dentro dessas questões de geoprocessamento e geotecnologia aplicada. Mas há outros projetos, principalmente de ensino e de extensão, que está na área territorial, e alguns na área ambiental também. Tá? É onde queremos chegar. Ações de ensino, pesquisa e extensão na agricultura, territorial, ambiental, com as geotecnologias e automação aplicada. Aqui é um pouco da dinâmica, que são algumas reuniões de projeto, aqui umas avaliações de algodão. O projeto da agricultura que nós focamos esses últimos anos foi dentro do algodão, então nós tínhamos uma parceria com o Instituto Mato Grossense do Algodão, que foi encerrada ano passado. Na verdade foi esse ano, né? Esse ano nós não tivemos projetos junto com o IMA, mas nós temos o dataset coletado. Tá? Então, usamos uma plataforma, por exemplo, essa daqui, a Matriz 600, utilizando câmeras termais multiespectrais. Tá? Algumas palestras, aqui a palestra na engenharia, na agronomia da UFMT, aqui alguns eventos interinstitucionais, aqui com a UFG, Universidade Federal de Goiânia, aqui com a UFMT, com um grupo de alemães que vieram visitar o Pantanal, aqui também na UFG, em Goiânia. Aqui a participação de estudantes em projeto de pesquisa, essa era a pesquisa do IMA, né, com algodão, alguns alunos fazendo amostra, coletando dados de GPS da amostra, né, a posição de GPS, aqui preparando o drone para fazer a coleta de dados aéreos, aqui preparando alguma adaptação para o drone, interpretação de imagem. E já dentro do projeto de ensino de extensão, na prática, a integração dos alunos, aqui no caso do geoprocessamento de imagens orbitais, imagens de satélite, para avaliar, por exemplo, manchas de queimada ou evolução da agricultura, enfim. E o legal, esse projeto é bem encabeçado pelo professor Roberto Souto, os alunos de agrimensura, principalmente. O legal era observar a evolução desses alunos e de tal modo que eles acabam ensinando um ao outro. Isso era interessante desse projeto de ensino hands-on, que é executado pelo professor Roberto Souto. Isso era antes da pandemia, né? Depois da pandemia, ele teve, somente com esses alunos ociosos, ele teve que fazer outras atividades no modo virtual, que eu vou apresentar daqui a pouco alguns canais aí que desenvolveu junto com esses alunos. Tá? Aqui a teoria, né, alguns seminários de alunos mostrando o uso da terra, o uso de tecnologias e processamento, vídeos históricos sobre a história da corrida espacial. E aqui nós já completamos 7 anos, 2015, o primeiro grupo de alunos, trabalhando principalmente com o professor Roberto, que ele encabeçou, aqui em 2000, minha tela está tampando, 2017, e em 2019, aqui no último atividade de campo presencial. Aí, em 2020, veio a pandemia, né? Desenvolvemos o canal Geotech MT no YouTube e promovemos um evento chamado Geo Experience, o Geotech Experience. Tá? Também está lá no YouTube. E, mais recentemente, o professor Roberto, junto com esses alunos, pessoalmente, desenvolveu esse canal Artífices, que é para falar principalmente da temática de metodologia de ensino, de pesquisa ou de discussões, onde os assuntos mais recentes são papo de estudante sobre responsabilidade ecológica, sobre arte como manifesto, por exemplo,
feminismo para todos, são uma temática mais voltada para o estudante e para ensino aí, tá? Aí nas mídias, nós temos várias mídias agora, se alguém quiser procurar depois aí, o Flow Code aqui que indica o site do Geotech, Instagram, o canal do YouTube do Geotech, o canal do YouTube do Artífices, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, e também nós temos um painel do coronavírus aí, foi desenvolvido pelo professor Juan Silva, também do grupo de trabalho de Geotech, tá? Aqui o Telegram, o LinkedIn também, Instagram também tem alguns vídeos de alunos falando sobre essas áreas de geotecnologias, o site. Aqui o painel do coronavírus, que foi uma parceria também do professor Juan Silva com a geografia, né, da UFMT. Ele desenvolveu esse painel do coronavírus aqui, que é a integração de informações de dados governamentais do estado de Mato Grosso, tá, sobre a evolução do corona. O Facebook, aqui os dois canais, né, o canal do Geotech e o canal do Núcleo de Artífices, então aqui vocês podem avaliar essa interação dos alunos e lives também que foi desenvolvido, e esse aqui foi o evento Geotech Experience em 2020. Pelo parceria da UFMT e IFMT, nós também, e o Instituto Mato Grosso do Algodão, nós desenvolvemos o primeiro projeto de apoio da Unicelva de pesquisa em lavouras de algodão, né, em produção de algodão. Tá? Então tem essa informação aí. E aí que está dizendo sobre essa rede da parceria da IFMT, a UFMT e o Instituto Mato Grosso do Algodão. Tá? Aqui uma entrevista também, que foi feita lá em 2019, final de 2019, sobre essa temática também. E aí o que nós estamos fazendo? Então, nós estamos utilizando essa plataforma, Matrice 600, e trabalhando com a câmera multispectral, que ela nos fornece dados de 5 bandas. Se eu falar em bandas ou canais, se eu pensar em uma imagem de um celular, a imagem do celular ou uma foto do celular, ela tira 3 canais ou 3 bandas. É vermelho, verde e azul, ou RGB, Red, Green e Blue. Tá? Nessa câmera, eu tenho, além desses 3 canais, mais 2 canais, que é o próximo infravermelho, é o Near Infrared, e o Red Edge, que é a borda do vermelho. Então, com isso, a gente consegue construir mapas RGB, esse aqui é um RGB daquela câmera multispectral, e consigo construir índices vegetativos, que esse caso aqui, eu não coloquei o nome, mas é o NDVI, de uma vegetação. Tá? Então, aqui eu tenho, através da relação da banda vermelha com a próxima vermelha, ou da verde com a próxima infravermelha, que é a NIR, nós conseguimos obter mapas de índice de vegetação, que nesse caso aqui é o NDVI. Tá? E com os equipamentos que nós temos, nós conseguimos monitorar de 2 hectares até 200 hectares em uma, vamos dizer, uma campanha, em um dia de campanha. Tá? E os sensores RGB, né, que é o Red, Green, Blue, que é vermelho, verde e azul. Tá? Aqui eu não coloquei o nome, mas é o Phantom 3, temos um Phantom 3, e um sensor termográfico, que é o FLIR T420. Esse sensor termográfico termal, ela coleta a imagem RGB, que é essa daqui, ó, juntamente com a imagem termográfica. Então, aqui eu tenho uma escala de temperatura. Detalhe ali que você está vendo aquela cruz, são os pontos, a gente chama de ponto de controle, para fazer a retificação das imagens, para fazer vamos dizer, a correção geométrica dessas imagens de um mosaico com a realidade, né? Porque às vezes quando eu mosaico, eu causo uma distorção geométrica e radiométrica, então eu utilizo esses pontos de controle.
E nesse ponto é para obter uma temperatura próxima à mais baixa possível, né? Porque ele está refletindo o sol, então aqui eu tenho a menor temperatura possível. E aí eu consigo indicar ou achar esses pontos de controle para fazer essas amarrações. E aqui a ideia da escala é o quanto mais claro ou mais próximo do amarelo, mais quente é. Então aqui eu tenho o solo exposto. Ó. Então, para esse aqui mais claro, provavelmente a maior temperatura do solo está aqui. E a menor temperatura está aqui na vegetação, ó, o mais escuro aqui. Ó. O mais escuro ele está atendendo para menor temperatura. Que no caso aqui pode ser até mesmo essa sombra aqui, ó. Essa sombra junto com a planta aqui. Então, esses 3 sensores a gente embarca em vantes ou em drones, né? E também, mais recentemente, com essa parceria com a Física Ambiental, o professor Paulo Moraes, ele desenvolveu a sua dissertação de mestrado voltada para a internet das coisas, assim como o Luiz já apresentou inicialmente aí, Internet of Things, a IoT, né? Que a ideia é fazer a coleta da temperatura no solo, no caso aqui um PT100, e a temperatura e a umidade em várias alturas. Aqui não está dando para ver um pouco, mas dá para dar um zoom aqui. Então aqui eu tenho no solo o sensor de temperatura, aqui eu tenho uma umidade e temperatura nesse ponto, a umidade e temperatura nesse outro ponto aqui, que é intermediário, então aqui próximo ao solo, intermediário da planta, e aqui no topo da planta, ou no chão, ou que chamamos do céu, que é onde a imagem aérea vai coletar, né? Ela vai coletar a temperatura, né, nessa região, ou vai coletar dados de índice de vegetação nessa região, para correlacionar os dados de solo com dados aéreos, tá? Então, ele desenvolveu essa técnica, essa tecnologia ou implementou essa tecnologia para fazer essa aquisição de forma de longas distâncias, né? Utilizando LoRa, Long Range, LoRaWAN, tá? Então, isso é o que nós estamos fazendo. Já dentro do tópico de Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, a gente precisa falar um pouco do que é uma computação cognitiva e o que é, aqui eu traduzi o termo, tá? Inteligência artificial. Ou seja, a computação cognitiva era a computação do modo tradicional que a gente entende, onde a ideia é aumentar, né, eu estimular, complementar as habilidades cognitivas humanas de tomar decisão. Ou seja, eu insiro uma informação a mais para que eu tome uma tomada de decisão. Por exemplo, o mais comum hoje em dia é a câmera de ré de um carro, tá? Se eu ligo a câmera de ré, o carro não vai, assim, teoricamente, as mais comuns, né? O carro não vai estacionar sozinho. Então, eu vou tomar a decisão com base nessa câmera de ré. Então, a ideia da computação cognitiva, que é o modo tradicional, ela não é tomar decisões por humanos, ela não é responsável por tomar decisões por humanos, tá? Já a inteligência artificial, a ideia essencial aí, ela não se destina a imitar os pensamentos e processos humanos, mas resolver um problema através do uso do melhor algoritmo possível. Ou seja, a partir desse ponto, ela vai tomar decisões por conta própria, minimizando o papel do humano. Então, a grande diferença entre computação tradicional que é a computação cognitiva, tem a ver com as nossas habilidades cognitivas, habilidade humana, é que ela não toma decisão. Já a inteligência artificial é para tomar uma decisão. E aí tem um ponto em comum entre eles, né? Que utiliza os mesmos princípios. Então, eu posso ter redes neurais dentro da computação cognitiva, ou redes neurais dentro da inteligência artificial, machine learning, percepção contextual e outros. E ambos têm a capacidade, tanto a cognitiva, tanto a inteligência artificial, tem a capacidade de resolver problemas considerados complexos para o cérebro humano médio e são responsáveis por uma produtividade aumentada e contínua, tá?
Então, vamos dizer, o contexto em geral dos dois é resolver problemas complexos no cérebro humano médio, tá? Só que a computação cognitiva, ela vai complementar a sua habilidade de humano e não vai tomar decisão. Já a inteligência artificial, ela vai resolver com o melhor algoritmo possível e vai tomar uma decisão, tá? Então, aí fica uma questão em relação à aceitação. Ou você comanda a sua tecnologia ou deixa a sua tecnologia ser comandada. Então, há uma discussão dentro da área técnica aí em relação a isso daí. Tá? Mas a inteligência artificial, ela não é uma tecnologia nova, tá? O primeiro artigo que foi publicado foi do Alan Turing, em 1950, é sobre a imitação, o jogo de imitação, né? O imitation game, tá? E aí a principal questão na época, em 1950, tá? Máquinas podem pensar, tá? E aqui tem um histórico dessas revoluções aí. Em 1943, antes desse artigo do Alan Turing, ele desenvolveu um neurônio artificial, o McCulloch e Pitts. Eles desenvolveram um neurônio artificial em 1943, então acho que nem tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Eu tinha desenvolvido esse neurônio artificial com base no neurônio humano, tá? E em 1950, através desse imitation game, o Alan Turing promoveu esse teste de Turing. Ele colocou, vamos dizer, na ideia dele dessa imitation game era colocar um computador numa câmera secreta e um ser humano numa câmera secreta. E ele de fora dessas duas câmeras secretas, questionava tanto o computador quanto o ser humano sobre um determinado problema, e os dois iam imprimir a sua resposta através de uma câmera secreta, através de um orifício da câmera secreta. Tá? Então, a ideia era dizer se as máquinas podem pensar ou responder o questionamento dele de forma diferente, tá? O ser humano ia responder diferente do computador, mas se ele poderia ou não responder as questões que o ser humano, que fora das câmeras secretas, perguntaria. Tá? Então, esse foi o teste, esse imitation game lá de 1950, do Alan Turing. Tá? Em 1955, 5 anos depois, houve essa Dartmouth Meeting. Foram 8 semanas de reuniões promovidas pelo McCarthy e Minsky para desenvolvimento da inteligência artificial. Então, até essa época aqui, era tudo somente inteligência artificial, ou artificial intelligence. Tá? Então, 8 semanas, 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu essa Dartmouth Meeting para discutir projetos relacionados a artificial intelligence ou inteligência artificial. Em 65, Robinson desenvolveu algoritmos de dedução. Em 88, pouco antes da queda do Muro de Berlim, Holland desenvolveu redes neurais competitivas, ou seja, processamento paralelo. Tá? Isso é importante. Hoje, daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Agentes inteligentes, diversos trabalhos em 1965 desenvolveram agentes inteligentes e, em meados de 2000, diversos trabalhos desenvolveram a computação quântica. Tá? E aí nós temos essa figura aqui. Eu não quis traduzir para não perder a referência, mas eu comento ela aqui agora. Tá? É uma figura da Oracle, de 2018, onde ele afirma que a Artificial Intelligence, ou inteligência artificial, é a área mãe, né? A área, vamos dizer, chapéu ou guarda-chuva, que ela não é nova. Tá? E o que é a Artificial Intelligence nesse contexto aqui? É qualquer tecnologias que habilitam os computadores a imitar algum comportamento humano. Tá? Algum comportamento humano, ou qualquer técnica que imita o comportamento humano. Tá? Aí, e aqui datado, tá? A partir de 1950. Lá em 1980, então, se eu olhar aqui o slide anterior,
Então, aqui, provavelmente nessa época aqui, redes neurais competitivas. Então, a partir da 1980, começou esse desenvolvimento de uma subconjunto, um subconjunto da artificial inteligência, que é o machine learning, que são tecnologias de inteligência artificial que provê ao computador a habilidade de aprender sem estar explicitamente programado para fazer alguma coisa, tá? Então, em 1980 até 2010, o foco desses desenvolvimento dentro dessas redes neurais competitivas era fazer ou promover a habilidade do computador de aprender sem ter programado explicitamente. Tá? Então, aqui tem esse boom, né, da machine learning. Mas, recentemente, em 2010 até atual, aí é um subconjunto da machine learning, tá? Então, o machine learning é um subconjunto da artificial intelligence e o deep learning é um subconjunto da machine learning, que produz uma computação de multicamadas ou de redes neurais de multicamadas viáveis, tá? Então, aqui vou fazer um estudo mais aprofundado para que essa técnica promove o aprendizado do machine learning e eu vou produzir uma multicamada de redes neurais viáveis para que isso ocorra, tá? Então, eu posso pensar que, no final, um elemento que imita um comportamento humano, ele vai ter todos esses subconjuntos aqui, dependendo da sua aplicação, né? Ele vai ter um subconjunto que vai auxiliar no aprendizado, e é um subconjunto que ele vai aprender, né, na verdade, ele vai extrair as features, as características ou padrões de um determinado grupo de dados, que vai prover o aprendizado da máquina aqui, sem ser programado, e unindo com outros sensores, promover a imitação do comportamento humano, tá? Então, essa que é a ideia dessas três principais termos aí que são utilizados hoje em dia, né? Que é Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning. Tá? Então, eles estão interligados, tá? Às vezes eu posso falar no momento de um só, mas posteriormente ele pode estar linkado em outro. Okay? E aqui eu montei uma estrutura, não está muito bem didática ainda, que foi a primeira versão que eu montei, onde eu tenho aqui o guarda-chuva, né, que é a Artificial Intelligence, que é o sistema, eu chamei de sistema, o Machine Learning, o ML, que é o sistema do cérebro, que vai classificar e identificar através de entradas, tá? E o Machine Learning, ele separado aqui em um grupo de treinamento, representação, objetivo, né, a inferência e o alvo, tá? Dentro do treinamento eu tenho a coleta de dados, processamento de dados e a criação dos testes o caso de teste, tá? Que também entra no treinamento, o grupo de treinamento, que é o SET, né? O grupo de validação e o grupo de teste, tá? Aí dentro do Machine Learning eu tenho as classes de algoritmos, que é o Learner. Aí eu tenho o Reinforcement Learning, ou aprendizado, vamos dizer, a tradução aí é forçado, né? Reforçado, que é conhecido pelo algoritmo K-Learning, tá? Então, talvez na hora que você for procurar Machine Learning, talvez você encontre esse termo aqui, então está dentro do Reinforcement Learning. Tem o Unsupervised Learning, que é o treinamento, o aprendizado não supervisionado. Aí eu tenho técnicas de clustering, ou técnica de agrupamento. Aí eu tenho o Natural Language Process, NPL, e o K-means. Tá? Então, provavelmente, aquele tradutor lá do seu celular está usando esse tipo de aprendizado aqui, ó, porque ele não é supervisionado. Quando não é supervisionado, eu não tenho um especialista classificando esses dados. Então, ele está recebendo os dados sem classificação. Aí eu tenho os algoritmos supervisionados. Aí eu tenho do supervisionado, que eu
tenho um classificador, né, desses dados, eu faço treinamento, então eu classifico, treino, tenho um naive bias, aí tem uma tecnologia, desculpa, aí tem uma teoria da teoria probabilística de bias, tá? Support Vector Machine, que é aprendizado supervisionado, árvore de decisão, né, Decision Trees. Aí eu tenho uma outra categoria aqui, que é daqui que parte o Deep Learning, que é linear, regressão linear e logística, tá? Que a ideia é minimizar o custo da função. O mais popular é o Mean Square Error, MCE, e o outro mais popular também, que na verdade o mais popular é o Neural Network, que é redes neurais, que vem das redes neurais artificiais, e é daí que surge o aprendizado profundo, que são as técnicas para melhorar essa aprendizagem supervisionada, que no final vai integrar um elemento machine learning, que possivelmente vai ser um componente da inteligência artificial. Tá? Então, daqui que está a ligação aí. Então, eu fiz esse mapa aqui com base em algumas referências que eu li da literatura. E aí eu chego aqui no Machine Learning ou Deep Neural Networks, que são multicamadas escondidas, né? E para imagem, provavelmente, por que eu fiz esse diagrama aqui? Porque essa é a temática do meu doutorado. Eu vou trabalhar especificamente aqui no aprendizado profundo, né, o Deep Learning, com redes convolucionais neurais, né? Convolution Neural Network, para dados de imagem, para classificar, identificar. Então, aqui é mais para dar uma ideia geral, né, dessa temática toda, como não está interligada a fazer esse mapa. E aí nós chegamos, antes de falar das tecnologias habilitadas, em alguns questionamentos, né? Então, eu tenho que fazer a primeira pergunta: qual que é o problema que estamos tentando responder? Ou seja, qual que é o foco do seu problema que você vai tentar responder? Que aí, respondendo essa pergunta, você pode nortear para a utilização de ferramentas mais simples ou mais complexas do que Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning. Aí, caso seja necessário Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, as questões geralmente são envolvidas na classificação, na predição e no agrupamento, né? Esse agrupamento é aquele clustering. Então, os três problemas gerais que a Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, eles respondem na área de classificação, da predição e agrupamento. Tá? Por que o produtor agrícola deve empreender nessas tecnologias Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning? Porque ainda existem muito desperdício na cadeia de produção agrícola. Tá? E também para melhorar o uso do solo, de recursos hídricos e de insumos agrícolas. Então, isso aqui tem que estar em equilíbrio, para você não tornar inviável a sua cultura, né, a prática agrícola, ou mesmo desqualificar o solo, né, ou tornar o solo não aplicável para uma próxima cultura. Tá? Mas nós temos uma característica importante aqui no Brasil, né, que o mundo inteiro olha, né, que foi o boom do desenvolvimento lá na década de 70 com a criação, principalmente da Embrapa, né, e pelo antigo ministro da Agricultura, que foi o Alisson Paulinelli, né. Ele, na época dele, ele ajudou na criação da Embrapa e juntou um grupo de pesquisadores e enviou para o mundo inteiro para aprender técnicas de manejo na agricultura tropical, ou as que existiam, as que não, e quando não existiam, foram desenvolvidas. Então, esse boom no início da década de 70 foi importante para o nível de agricultura que nós temos hoje. Tá? Então, a nossa agricultura ela é de ponta, se eu comparar com outros países. Muitos países aí olham com maus olhos isso, que atrapalha o desenvolvimento do produto agrícola do país. Tá? Mas nós somos uma potência mundial na área de produção agrícola. Mas, mesmo assim, ainda existe desperdício na cadeia de produção,
Então, algumas tecnologias de Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, pode auxiliar nesse desperdício e na melhoria do uso do solo, dos recursos hídricos e dos insumos agrícolas. Tá? Já que a Artificial Intelligence é uma tecnologia antiga, por que nos últimos anos tem se falado tanto em Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning? Primeira coisa, tá? Essas discussões foram revitalizadas devido à imensa disponibilidade de dados pelas tecnologias habilitadas, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? E em meados de 2010, com o advento de smartphone, internet, 4G, 3G, 2G, enfim, câmeras, né? Câmeras também, câmeras digitais, foram se gerando datasets ou conjuntos de dados aí imensos. Tá? Então, essa grande disponibilidade de dados, também é outro termo que até o Luiz comentou ontem, eles chamam de Big Data. Né? Então, tem um dado enorme, aí, uma imensa quantidade de dados que só dá para tratar, ou é viável tratar, com Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning. Tá? E também devido ao aumento do poder computacional, pela evolução das CPUs e principalmente GPUs. Tá? Lembra lá que eu falei lá do processamento paralelo, lá do histórico, aqui, ó, redes neurais competitivas, que é o processamento paralelo. Quem trata melhor esse processamento paralelo é uma GPU. A GPU ela serve para tratar vários threads, né, vários processamentos em paralelo em relação ao CPU. O CPU ele trata processamentos seriais, né, ou empilhados, um atrás do outro. E a GPU é processamento paralelo. E tem já foram desenvolvidos também outros vamos dizer, outros chips, né? Que tem o do Tensor, que é o do Google, que usa esses recursos compartilhados de uma forma e já utilizando o framework da Google, tá? De Machine Learning, Deep Learning e Artificial Intelligence. E antes de falar das tecnologias habilitadas, quais os passos de uma implementação Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning? Tá? Com base na questão que você esteja querendo responder, primeiramente, você tem que realizar a coleta de dados, em seguida, o aprendizado, treinamento da arquitetura, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning escolhida, com 80% dos dados, então tem essa informação na literatura. Então, eu coleto lá, faço um voo do drone, por exemplo, se eu pensar em drone agora. Deu 1.000 imagens. 80% dessas 1.000 imagens eu vou usar para aprendizado e treinamento. Aí, para validar esse treinamento, que é um processo que eu tenho que ensinar o computador a pensar, eu tenho que realizar a validação com os 20% restantes, ou seja, daquelas 1.000 imagens, 20% das imagens eu utilizo para validar. E, finalmente, eu gero um modelo. Esse modelo são funções, pesos e binários para ser utilizado na inferência. Então, o resultado desse treinamento aqui, por exemplo, de 1.000 imagens de um drone, vai ser um modelo que possui funções, pesos e binários para você inserir dentro do seu algoritmo, um algoritmo geral, você encaixa essa função. Eu não vou fazer o treinamento novamente, porque se eu fizer o treinamento novamente, o processamento vai demorar muito. Tá? E encaixa dentro do meu algoritmo para fazer as inferências. Tá? Aí eu vou falar um pouco das tecnologias habilitadas e depois aplicações. Então, caminhando aí. Tá? Algumas delas aí que eu trabalhei particularmente lá na USP de São Carlos, foi o sensor eletrônico ativo NDVI, né? Que é esse chamado crop circle aqui, que ele emite uma luz ativa, né? E ele tem um próprio refletor. E essa ação de emitir a luz e refletir, ele faz uma correlação lá dessa luz refletida e emitida e gera-se um índice NDVI com a posição do GPS. Então, por isso que tem esse GPS aqui na mochila aqui, tá? Só que isso aqui, ele foi criado para fazer isso manualmente.
Isso aqui dá muito trabalho. Se eu quisesse cobrir 1 hectare, eu tenho que ficar pelo menos uma manhã inteira para ficar coletando aí. E o nível de informação também, a quantidade de dados que geram isso daqui, isso lá antes de 2016, 2016 foi a última vez que eu acessei o site, né? Mas isso aqui foi em 2013, não, foi mais 2010, foi meados de 2010. Então, isso aqui eu gero datasets, né? Eu gero um conjunto de dados aí imensos. Depois, posteriormente, tiveram a ideia de colocar uma pessoa para segurar o perigo. Isso aqui é para aumentar a área de cobertura, que com a mão ou manualmente aqui a pé, a cobertura era menor. E, posteriormente, embarcaram aqui nesse autopropelido para aumentar também essa área de cobertura. Tá? Então, a resolução, se eu pensar em resolução geométrica, a resolução desses dados é altíssima, né? Em relação à imagem orbital, à imagem de satélite. Só que ela é custosa para coletar. Né? Essa é a questão. A área de cobertura é menor. E aqui é só para ilustrar que, mesmo se eu estiver lá no chão, lá no solo, olhando para a vegetação, parece que está tudo verde, mas geralmente há esse tipo de variabilidade. Então, a ideia é utilizar esse sensor para detectar essa variabilidade. E com base nessa variabilidade, isso aqui foi meu projeto de mestrado, aqui está datado certamente, 2009, eu tenho os atuadores, né, que é por exemplo, para tratar o solo com fertilizante, né, o tipo fertilizante ou corretivo, que eles falam também, que é o calcário. Aí vem essa aplicação taxa variada, através de um mapa de variedade, por exemplo, um mapa coletado isso aqui, variabilidade do talhão, eu utilizo uma máquina agrícola para fazer essa aplicação. E aí tem todo componente, elementos aqui que compõem esse barramento ISO 173, que é o barramento isobus. E aí já entra redes de comunicações também, aquela que a gente vê em indústria também, que comunica elementos para fazer essa taxa variada aqui, utilizando o isobus, ou ISO 10783. Tá? Outro projeto que eu trabalhei lá também em São Carlos, na USP de São Carlos, foi o do medidor de condutividade, que é outra forma de coletar agora características do solo. Aquele NDVI eu olho a característica da planta, né? Agora, olhar para o solo, para fazer os corretivos também, né? Então, eu avalio a condutividade elétrica aparente, o CA. Aí tem eletrodos, tem essa interface desses eletrodos, e aqui a interface isobus, tá? Para poder usar esse implemento, coletar esses dados através do protocolo isobus, o ISO 10783. E aí também, de outra forma, para utilizar isso aqui, ao invés do autopropelido ou trator, foram criadas plataformas robóticas para fazer essa coleta de dados aqui. Essa aqui também está na referência de 2016, mas esse aqui foi antes de eu ir para o mestrado. Então, eu fui mestrado em 2004, esse aqui deve ser em meados de 2000, lá nos Estados Unidos. Foi o pós-doutorado do meu antigo orientador, que é o Ricardo Namazo, que é o pesquisador da Embrapa. E aí, esse projeto eu trabalhei a partir de 2006, que é uma plataforma robótica com motores elétricos. Essa aqui era empurrada, tá? Essa aqui é vamos dizer, a força motriz era a pessoa, o ser humano. Aqui a força motriz eram motores elétricos. E a ideia é que o mesmo sensor lá, o Crop Circle, que é o sensor de NDVI, embarcado nele, com aqui o baterias. Aqui também tem o barramento isobus também, para fazer escolha de dados. E essa antena aqui para fazer o controle remoto de longas distâncias, tá? Então, a ideia é que esse sensor adquira uma determinada variabilidade e eu gero mapas de recomendações aqui para aplicação VRT. Tá? Esse VRT utiliza-se mapas de recomendações agrícolas. Tá? E o mais recente, isso aqui foi no final, antes de eu voltar antes de eu sair de São Carlos, foi essa plataforma robótica, agora com motor a diesel, né? A propulsão a diesel, na verdade, a bomba diesel
com motores hidráulicos. Então, aqui eu tenho motores hidráulicos, ou seja, eu tenho força maior aí de locomoção. Então, eu posso embarcar até atuadores, além de sensores, atuadores de amostras, de solos, por exemplo, para detectar principalmente a variabilidade, esse tipo de variabilidade aqui. Então, tudo é pensando na variabilidade do solo, que isso é a palavra principal da agricultura de precisão, né? Eu utilizo agricultura de precisão quando eu necessito gerenciar ou manejar em cima de uma determinada variabilidade. Se o meu talhão ou a minha propriedade não tem variabilidade, então eu não preciso de agricultura de precisão. Aqui, só para referenciar novamente o Isobus, né, que o Isobus ele veio para padronizar essas interfaces dentro da máquina agrícola. Tá? Então, isso é uma evolução também. É outra provedora de informações. Por exemplo, o mapa de produtividade ele é gerado dentro desse protocolo. Tá? Então, além de ter o mapa de variabilidade, eu tenho que ter o mapa de produtividade, que isso vai me dizer a eficiência da sua produção, do seu tratamento. E a ideia do Isobus é ter interoperabilidade entre fabricantes. É o mesmo padrão e vários fabricantes produzindo o mesmo padrão. Eu posso colocar um trator John Deere com um implemento Massey Ferguson, Baldan, ou Marquesan, ou um trator Jacto tem trator, Stara, ou um trator, enfim, CNH com um implemento qualquer aqui. Tá? A palavra principal aí desse protocolo é Electronic Control Unit, da Electronic Control, também o terminal virtual e o controle de tarefa. Aí esse é o do implemento. Esse é o do implemento Electronic Control. Então, tem vários ECUs, unidade de Electronic Control, para fazer gerenciamento determinado local. Aqui é um exemplo de aplicação, um mapa de recomendação. Adquiri a variabilidade desse solo aí e criei esse mapa de recomendação. Esse mapa de recomendação, por exemplo, verde claro, 3.500 kg por hectare, até o vermelho claro aqui, que é 500 kg por hectare. Tá? E também o piloto automático, é outra tecnologia de tecnologias habilitadas aí, para prover dados. No caso aí, aqui uma plantio sem piloto e aqui o plantio com piloto. Então, aqui ele está falando de piloto automático, principalmente plantio, para manter esse alinhamento adequado para uma melhor colheita, assim dizendo. Tá? E, por último, dessas tecnologias habilitadas, para a gente falar das aplicações, são os veículos aéreos não tripulados, drones, que podem ser autônomos ou remotamente pilotados. Tá? Aí também, nesses drones, que é uma área que a gente está trabalhando mais recentemente, no Geotech, eles são embarcados com N sensores, né? Ou N câmeras digitais, que a gente chama de sensores, mas é uma câmera digital, né? E a grande questão também do VANT, em relação a imagens orbitais, imagens de satélite, é que, por exemplo, se olhar para o eixo da flexibilização e atualização, a repetibilidade do satélite ela é mais baixa, só que eu cubro áreas maiores, bem maiores, quilômetros de áreas aqui com o satélite. Posso usar também aviões. Tá? Aviões ele é um pouco mais flexível do que a imagem de satélite. Ele cobre uma área menor do que a área de satélite. Já a grande vantagem do VANT, que ele cobre, consequentemente, uma área menor, é a flexibilização e atualização. Que eu consigo manter uma plataforma pronta. Se eu quiser fazer um voo hoje, amanhã, eu preparo ela hoje para fazer um voo amanhã. Ou se eu quiser fazer um voo hoje mesmo, consigo preparar ela hoje, avalio se o tempo está adequado, se não tem chuva, e consigo fazer o voo nesse determinado momento. Então, a grande vantagem do drone é a flexibilização e atualização. Também, né, a alta resolução das imagens. Tá?
Então, a menor resolução das imagens aqui é do satélite, por enquanto, né? A não ser que eu tenha câmeras mais sofisticadas aí. E a imagens aéreas eu tenho, de aviões, eu tenho resoluções médias, né? Intermediárias. E aqui eu tenho alta resolução. Se eu pensar naquelas outras tecnologias que eu falei anteriormente, que é o sensor de DVI, mapa produtividade, ele está mais, vamos dizer, está na menor área de cobertura, né? Tá na, vamos dizer, tá abaixo aqui, tá pequena, né? Tá a menor área de cobertura. Só que se eu pensar em densidade de dados, eu vou ter uma densidade de dados muito maior. Se eu pensar naquele sensor de DVI de mão, ou mesmo mapa de produtividade. Aqueles são coletados também de forma mais lenta. Esse aqui eu consigo coletar de forma mais rápida. E aí eu já entro na seara de algumas aplicações. Aqui é modelo de uma rede neural, é o Neural Network, Artificial Neural Network, está recebendo um conjunto de dados supervisionado, provavelmente são classificados daqui, tá? Para contar plantas. Isso aqui é no momento da germinação, no momento do broto, né? Eu consigo contar as plantas, porque se eu deixar a planta evoluir muito, eu não consigo contar, mas aqui ele está fazendo a contagem para avaliar a eficiência do plantio. Aqui um outro mapa de NDVI, como eu mencionei anteriormente, coletado com o VANT. Tá? Aqui, novamente, outra estrutura, arquitetura para fazer a contagem de plantas. Né? Novamente, aqui, mais pontual aqui, provavelmente isso aqui deve ser uma imagem embarcada em um trator ou autopropelido, porque está bem próximo ao solo, para fazer também a contagem de planta. E aqui para ver as falhas do plantio. Aqui está avaliando as falhas do plantio. E aqui é relacionado ao estresse hídrico. Então, você pode ver que essa região inferior está mais verde, a superior está mais escassa, mais rala, né? Então, provavelmente aqui sofreu um estresse hídrico e aqui eu não tive estresse hídrico. Eu utilizo também imagens, aqui no caso termal, para avaliar esse estresse. E depois de tudo isso que eu falei das tecnologias habilitadas, agora unida numa imagem só. Isso aqui é uma imagem dessa empresa Invev, que sintetiza a realidade atual da agricultura. Né? Isso está, acho que, em geral, no país inteiro, no mundo inteiro. Tá? De forma mais intensa e menos intensa. Talvez aqui no Mato Grosso esteja menos intensa, ou menos claro isso, devido à falta de mão de obra qualificada. Tá? Mas a IoT já é uma realidade, tá? Aquela rede de isobusca embarcada em tratores já é uma realidade, drones no campo já é uma realidade. Tá? A integração desse drone com o banco de dados, ou IoT, que integra banco de dados, também já é uma realidade, né? Que a ideia da IoT é integrar a imagem de drone, trator, ou da aplicação, ou de sensores no solo, aqui no caso, sensores no solo, estações meteorológicas, até mesmo o ser humano com smartphones, gerando dados para a nuvem. Tá? E aqui um software externo para fazer essa troca de informações, que no caso nós fazemos. Tá? Então, além da agricultura convencional, a gente pode pensar na nuvem mesmo, distribuindo bits e bytes para um banco de dados aí, que tem um software que gerencia. Tá? Mundial aí. Então, o que pode diferenciar é o nível de intensidade de uma região para outra aí. Tá? E o outro boom também que está impulsionando a necessidade de Artificial Intelligence, Deep Learning e Machine Learning é o crescimento da internet das coisas. Tá? Em 2020, né, já estamos em 2021, a expectativa desse gráfico aqui, eu não coloquei referência, esqueci de colocar, é que houvesse 50,1 bilhões de dispositivos com a internet das coisas. Então, uma fonte imensa de dados, que são os famosos Big Data, né?
E como tratar isso? De que forma tratar isso? Provavelmente uma solução Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning pode ser adequada para isso daí. Tá? E as aplicações de Artificial Intelligence, Machine Learning e Deep Learning. Aqui eu separei aqueles 3 nomes do slide anterior, né? Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, e coloquei essa nuvem de palavras aqui, que é, por exemplo, detecção de objeto, aqui é um framework Skitlearn, Neural Network, que é uma matemática envolvida para as redes neurais, visão computacional, Computer Vision, Natural Language Processes, olhar lá naquela arquitetura, se vocês vão lembrar desse termo. Keras é uma plataforma, um framework também, são bibliotecas, né? Skitlearn, Keras é uma biblioteca, Support Vector Machine, Fast AI, redução dimensional, Geo AI, aqui computação cognitiva, então, elas, igual eu comentei anteriormente, elas não estão separadas, né? Elas são separadas somente conceitualmente. Então, eu posso ter computação cognitiva usando redes neurais aqui, nesse caso aqui, tá? Randall Forest, que é um algoritmo também, PyTorch, que é outra biblioteca, Café é outra biblioteca, é outro framework, e rastreamento de objeto, e aqui CNTK também é outra biblioteca, tá? O interessante das ferramentas que a gente utiliza hoje, que a gente utiliza ArcGIS, por isso que está aqui a referência da Esri, QGIS, Agisoft Metashape, fazer os mosaicos, tudo isso, todas essas ferramentas contêm algum componente de inteligência artificial, né, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, só que a apresentação que eu achei, a fonte que eu achei mais clara aí é a da ArcGIS, que é da Esri, tá? Então, nós temos esse tipo de apresentação. Então, dentro do ArcGIS, se eu olhar para o ArcGIS, ele já utiliza ferramentas da framework PyTorch, CNTK, FastAI, Keras, TensorFlow, Skitlearn. Tá? Então, eu tenho funções já dentro do ArcGIS, assim como eu tenho funções em algum determinado software, eu já tenho funções implementadas em Machine Learning dentro do QGIS. Aí naquelas 3 classes de problemas que eu tinha falado, né? Classificação, predição e agrupamento, que é o clustering. Aí eu tenho várias funções aí. Então, esse aí eu recomendo que vocês vão atrás para estudar essas funções para saber se vai responder o seu problema ou não, tá? E eu vou colocar algumas aplicações aí. E dentro do Deep Learning, que é redes neurais, também tem integração do ArcGIS com aquelas outras frameworks, tá? No caso aí, ArcGIS, com aplicativos, APIs, os smartphones, com o TensorFlow, PyTorch, Skitlearn, e bem o Watson também. Aqui da Amazon tem uma rede neural da Amazon para fazer essa integração com ArcGIS. Tá? Aí, de novamente, categoria de problemas, classificação, predição. E aí eu vou colocar numa aplicação aqui, nossa, tá? Usando o ArcGIS. Aqui eu coloquei o exemplo de uma imagem aérea, que foi coletada aqui vizinho de casa, tá? Então aqui é uma área de vegetação. Acho que dá até para abrir esse programa, ele não é tão pesado. Deixa eu abrir aqui rapidão. O que eu queria mostrar nessa aplicação, enquanto vai abrindo ali. Que dentro do ArcGIS tem essa biblioteca que está dentro da Special Analysis Tools, tem segmentação e classificação, segmentation e classification, e eu consigo, por exemplo, gerar segmentos com base em machine learning dessa vegetação ou desse mosaico aqui, tá? Então, aqui agora, quando eu dei esse zoom, dá para ver melhor aqui, ó. Aqui é a imagem original, né? É uma imagem de uma árvore que criou esse segmento laranja aqui e vai criar um polígono dessa cor de verde escuro aqui, tá? Aí eu abri, foi o QGIS, para abrir o QGIS.
Mas a ideia é estudar um determinado problema para fazer a utilização dessas machine learning do deep learning. Qual que é a ideia, no caso aí, para nossas aplicações utilizando no caso da vegetação, por exemplo? Ou a ideia é pegar esse centroide aqui, ó. No caso, essa segmentação não ficou muito adequada, que eu fiz rapidamente, antes de ontem. A ideia era pegar uma segmentação que conseguisse fazer a segmentação dessa planta inteira, dessa árvore inteira. Aí eu tenho outro ferramenta que chama Feature to Point, que é, dentro do ArcGIS, que é adicionar o centroide desse polígono. Então, com o centroide desse polígono, eu posso dizer, então tem uma árvore aqui. Aí eu tenho outro polígono que indica uma outra árvore. Eu coloco o centroide com outra árvore. Enfim, então, usando o Machine Learning, eu segmento o meu ortomosaico, a minha imagem, e essa segmentação eu transformo ela em polígono, e esse polígono eu consigo atribuir o centroide para fazer, por exemplo, a contagem. Um outro exemplo também, que eu acabei botando esse exemplo aqui nessa atividade que eu fiz, é contar, por exemplo, os traços, né? Aqui tem um polígono, não consigo dar um zoom maior, mas ele gerou um traço branco aqui, ó. Não gerou perfeito, né? Porque eu fiz rapidamente, mas aí se eu coloco o centroide nesse polígono aqui, eu consigo contar a quantidade de traços que tem nessa via aqui, tá? Aqui nessa via também. Então, esse tipo de aplicação. Aí o carro também, ó, o polígono do carro, dá para estabelecer uma característica do carro e contar também a quantidade de carro. Enfim, isso já utilizando a machine learning, já intrínseca aqui, já uma função implementada dentro do ArcGIS. Outra aplicação dentro do ArcGIS, aí eu vou falar mais o nome das funções, aí vocês ficam livres aí para procurar se atende ou não, o que vocês querem responder. O que a principal pergunta é o que você quer responder, o que você quer desenvolver, né? Qual que é o tratamento que você quer dar para os seus dados. Aí, no caso aqui, tem o Density Based Clustering, que é uma função de Machine Learning, do ArcGIS, tá? Que está correlacionando número de acidentes fatais relacionado à densidade da saída, e aqui o método de agrupamento, distância definida. Ele define a distância, aí ele vai agrupar isso dentro de um gráfico aí. Outra função também é a Spatially Constraint Multivariable. Também aqui estão usando uma entrada de grupos oceânicos, Oceanic Groups. Aí eu avalio características da região oceânica, salinidade, nitrato, fosfato, sílica. E aqui tem algumas informações desse tratamento. Ele vai avaliar questões probabilísticas, né, relacionadas a esses dados, mas usando já uma função já pré-treinada, já treinada de Machine Learning e Deep Learning. Aqui é a exposição usando o Time Series Clustering, que é uma série, agrupamento de série temporal, né? E ele utilizou aqui valores solares, né? O cluster solares, e gerou essa média de série temporal por cluster. Aí eu tenho valores temporais aí do valor solar, dependendo da região aqui, ó, na região aqui no caso dos Estados Unidos, que foi uma aplicação da própria empresa Andrews, que eu tirei. Então, aí tem variações diferentes para diferentes pontos do globo aí, tá? Isso trabalhando com banco de dados ou Big Data já referenciados, tá? Outra, aqui é Training Support Machine, ou Vector Machine Classifier, né? Que está dentro daquela nuvem de palavras lá. O Raster Classify, Raster já são informações já referenciadas. Force Based Classification, Regression, eu utilizo esse algoritmo para fazer regressão e classificação. Aqui, novamente, eu estou avaliando essas variáveis
de nitrato, salinidade das regiões oceânicas, tá? E dispondo isso de forma sistemática. Aqui eu escolho também os rastros de treinamento, então isso aqui é tudo dado georreferenciado, temperatura, salinidade, fosfato, que é os pontos de predições, enfim. Aqui outro Force Based Classification Regression, só que aqui ele está utilizando agora, esqueci de dar ênfase aqui, mas ele está utilizando para saber o valor do imóvel, dependendo da região. Perto de escola, perto de hospital, de golfe, de cemitério. Tá? Então ele utiliza essa regressão e classificação Force Based para ver qual que é o valor do imóvel médio. Então ele vai gerar essa número de pontos, cuja cor a verde mais escura aqui é o valor do imóvel mais caro, e o mais claro é o imóvel mais barato. Tá? Então já é uma aplicação totalmente diferente aí, do que a gente imaginava aí. Tá? Aqui é a detecção, né, de identificação e detecção de carros e pessoas, aí a porcentagem dessa detecção, no caso de um cruzamento. Isso aqui era em tempo real, tá? Então, eles acessam essas câmeras. Se vocês rodar o vídeo dessa câmera, dessa aplicação, você vai ver que aqui está mais rápido do que esse daqui, porque esse aqui é em tempo real, né? A taxa de atualização é bem maior. E aqui como eu tenho que fazer a detecção, ele é um vídeo mais lento. Tem um delay aqui. Aí eu consigo ver o nível de tráfego, né? Nessa via, ou nesse cruzamento, e se há um nível de intervenção ou não. Aqui, agora, utilizando o QGIS, que é uma ferramenta similar ao ArcGIS, tá? Aí foi instalado esse Orfeu Toolbox, que são um grupo de funções também, já Machine Learning, tá? Para fazer a segmentação, fazer o treinamento, regressão, classificação de imagens, tá? E aí eu fiz algo semelhante que eu fiz no ArcGIS, para ter um comparativo aí. Só que no ArcGIS eu fiz aquela sobreposição de polígonos. Aqui eu tirei já a cor do polígono. Você pode ver que ficou um pouco diferente. Aqui, como eu fiz rapidamente também, aqui ele detectou esse traço, esse aqui não, esses traços, esse não. Mas da mesma forma, se eu acertar, calibrar certinho isso aqui, eu consigo atribuir o centroide desse polígono e contar a quantidade de pontos aí. Tá? Então, isso já está baseado já em Machine Learning e Deep Learning. E uma mais voltada para essa agricultura, para a nossa agricultura, né, que é vamos dizer, o complemento do QGIS chamado Smart Map. Tá? Que ele consegue fazer o quê? Ele consegue gerar um mapa de interpolação, né, com base nas suas amostras. Então, aqui eu tenho um mapa de amostras, por exemplo, a amostra em grade, né, a cada 5 metros eu tiro uma amostra, ou cada 10 metros, enfim. Aí vai depender da sua grade. Então, aqui tem uma amostra, já com as características, está empilhado o que tem nessa amostra, se ele tem fosfato, se ele tem cálcio, se ele tem sódio, enfim. Eu tenho empilhação de informações já referenciadas. Aí eu venho nesse Smart Map, que eu posso usar a teoria de clickagem, grigagem, tá? Ou Machine Learning. Aí eu estabeleço aqui a tabela de atributos, as coordenadas, e gero essas covariáveis disponíveis aqui utilizando funções de Machine Learning. Eu faço essa interpolação. Aqui já usando aquela palavra da nuvem de palavra lá, Support Vector Machine, SVM, tá? E esse código aqui, eles já são incorporados lá no Skitlearn, Skitfuzzy, as frameworks, né? Python, PyQuing, tá? Aí o que ele vai gerar no final? Ele vai gerar esse mapa das amostras interpoladas, tá? Aí, no caso, o potássio, né? O K é potássio, no caso, o potássio aí. E aí eu tenho esse mapa
da variabilidade do solo em relação ao potássio, em função das amostras em grade. As amostras foram tiradas em grade e interpolei. Isso vai funcionar para quê? Para compor uma recomendação, ou usar essa camada, né, nesse caso do potássio, com outra camada para fazer uma recomendação agrícola aí. Já usando, então, machine learning dentro do QGIS, tá? Aí, com isso, nós encerramos aí a apresentação, tá? Muito obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela atenção. Professor, foi um prazer enorme estar contigo aqui nessa apresentação. Estou encantado e quero dizer para vocês aí que semana passada eu estive com outros colaboradores daqui do Instituto Senai, aí no Instituto Federal, e começamos aí a estabelecer uma parceria entre as instituições, né? Então, eu creio que nós vamos aí alguma hora trabalhar juntos. Legal. Foi incrível, professor. Muito obrigado mesmo. E fica aí o convite, né, novamente, para vocês estarem conhecendo aqui o nosso instituto. E por que não, né, o laboratório aí da Geotec no IFMT. Ok, obrigado. Obrigado aí também, Luiz, pelo convite. E até mais. Até mais.